Então vamos lá? Mais uma vez na noite de hoje, estamos aqui para ouvir Jesus, mas, sobretudo, para buscar aprendizado, para buscar crescimento moral, para procurar, com as palavras de Jesus, ampliar a nossa mente, ampliar o nosso olhar, nos depurarmos como indivíduos, ser melhores para nós mesmos, mas também sendo melhor para quem está em nossa volta, para quem está em nosso entorno. Cada vez mais nós queremos melhorar de forma que nós possamos irradiar longe, que nós possamos, com as nossas pequenas ações, ser pontos de luzes onde nós nem imaginaríamos que um dia nós pudéssemos chegar para poder ajudar, para poder fazer a diferença. Nós agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos o Roberto presente, agradecemos aos nossos irmãos que estão passando por aqui para apenas ouvir essa palavra de hoje, que aqui eles possam encontrar consolo, conforto, que aqui eles possam entender que a vida continua, que o reencontro com seus entes é certo na hora certa, mas que antes disso todos nós precisamos continuar caminhando, seja no mundo físico ou seja no mundo espiritual. O nosso desenvolvimento ele é constante. Nós pedimos e agradecemos a Jesus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique nossa água, derramando sobre ela as bênçãos que cada um de nós precisar no momento, seja para equilíbrio físico ou seja para equilíbrio espiritual. A porta da nossa casa, do nosso coração e da nossa mente está aberta a Jesus. Pode entrar, porque nós estamos aguardando a palavra que vai chegar. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas nós vamos no item 8, 9 e 10. Não vades aos gentios. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Item 8, 9 e 10. Não vades aos gentios. O meu encontra-se na página 216. Aguardo vocês aí, então, para que nós possamos iniciar a leitura. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, não vades aos gentios. Item 8, 9 e 10. A Edileuza está ok? Já encontrou? Ok para Solange? Ok para Luciana? Vamos então à leitura, gente? Não vades aos gentios. Então, só para que nós possamos iniciar a leitura entendendo, né, esse contexto, essa frase, né, o que era os gentios? Gentios, naquela época, quando Jesus passou pela terra, eram aqueles que não eram nem israelitas e nem judeus. Eram considerados pagãos, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, diferentes dos judeus, que já eram monoteístas, né? Acreditavam na existência de um único Deus. Então, não vades aos gentios, ou seja, não vá aos pagãos, não vá até aqueles que exercitam a fé cristã. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos,
Não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhe disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo, com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor, então crerão. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando o mundo. Ao tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém, uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerras que são combatidos, mas com o poder da ideia. O evangelho de hoje vem nos dizer, inicia nos dizendo: não vá aos gentios, ou seja, não vá até aqueles que não creem. De início, o evangelho, essa frase, pode nos soar estranho, né? Como assim Jesus fazendo distinção entre os povos? Como assim Jesus delimitando aonde os apóstolos deveriam ir semear a sua palavra, onde deveria ir pregar? Não é Jesus o justo? Mas não é isso que a palavra quer nos dizer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: não ides aos gentios, ou seja, aqueles que não acreditam, os politeístas, né? Não vá aos samaritanos, que também não entendem por todo, aceitam apenas uma parte do que Moisés pregou. E por que Jesus está dizendo isso dessa forma?
porque ali o ambiente não está preparado. Ainda que os apóstolos, que Jesus os mandassem até aquele povo, eles não teriam compreensão devido ao ponto de desenvolvimento que eles se encontram na linha da evolução. E Jesus ainda vai mais além, os apóstolos não estão preparados para receber tão grande carga. Porque no momento que eles começassem a trabalhar ali a palavra, de nada adiantaria. Mas Jesus fala mais à frente: não ide, não vás agora. Porque daqui a pouco, quando a terra se fizer fértil, será momento então de levarmos a palavra. E Jesus, né, o Evangelho, vem trazendo para os dias atuais. A quem nós devemos conversar, atentar sobre as ideias, sobre até mesmo a doutrina que nós cremos e acreditamos. Nós precisamos ir aonde a terra é fértil, ou ainda existe ali uma pequena semente que está querendo germinar. Jesus pede aos apóstolos que vá atrás das ovelhas desgarradas, das ovelhas perdidas. Porque, embora elas estejam perdidas, ali nelas já existe a base. E Jesus vem dizendo, cada coisa no seu tempo. Não adianta você ir lá discutir, você querer impor, porque nós não devemos impor nada a ninguém. Porque o tempo de descobrir que a vida continua, que nós somos espíritos e que nós estamos na Terra apenas de passagem e que o desenvolvimento se faz no mundo espiritual e no mundo físico, uma hora não terão como os gentios negar, né? Que são aí os agnósticos, que são os ateus, que são aqueles que não acreditam nesse ser supremo, nessa energia suprema, nessa causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, se eles não acreditam, não adianta vocês, ao grosso modo, dizer, dar murro em ponto de faca. Mas nós podemos, através da nossa palavra, através da nossa conduta, ir fazendo de pouco a pouco e ir conseguindo ganhar o coração, a reflexão e ajudando o outro a ter uma fé viva, firme e raciocinada, para que ele possa trilhar o melhor caminho. Mas quem são esses? Aqueles que, de alguma forma, têm a mente aberta para poder receber essa conversação. Né? Então, a gente chega para poder conversar com aquele que não vai fazer chacota, com aquele que tem um mínimo de respeito. E isso vale não só para a questão do espiritismo, mas para toda a doutrina em si. Porque se uma pessoa chega até algum de nós para poder conversar sobre a religião evangélica, ainda que nós não concordamos, mas nós, de uma certa forma, vamos escutar. Vamos fazer as nossas reflexões e vamos seguir com as nossas convicções. Mas não quer dizer que nós vamos menosprezá-los. Jesus disse que todos nós somos iguais, mas cada um de nós se encontra num ponto de desenvolvimento. Uns se desenvolveram mais, outros menos, uns estão lá na frente, outros na metade do caminho, outros muito lá atrás. Mas todos nós estamos caminhando. E esse caminhar vai chegar uma hora que não terá como a gente negar a existência de um só Deus, a existência do Espírito, a existência da vida após morte do corpo físico e, sobretudo, que Jesus sempre pregou aquilo que Deus o ensinou, que todos nós somos iguais, todos nós fomos criados lá no início como mônada, passando então por todos os reinos, chegando a princípio inteligente e estamos hoje, né, da forma que estamos aí na classe hominal, né? Lógico, tem outros mais desenvolvidos à nossa frente, com certeza.
A ciência ainda não descobriu, mas que existe, existe. Tanto que existe aqueles que estão lá na classe dos espíritos puros, assim como Jesus. Mas cada coisa ao seu tempo, cada coisa no seu lugar. Não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não permitir, né? Então, cada um com o seu desenvolvimento, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com o seu crescimento moral, é que vai entendendo, né, toda essa questão de divindade, de espírito, de vida pós-morte, é aos poucos, porque talvez hoje não tem o conhecimento que precisa para poder, então, avançar um pouco mais no desenvolvimento moral que todos nós estamos buscando. Mas isso é apenas questão de tempo. Quanto tempo? Não podemos definir. Pode ser muitos e muitos anos? Pode, né? Às vezes tem espírito que não está lá no umbral há 300 anos, há 200 anos, porque não aprendeu? Uma hora não aprende, né? O que são 200, 300 anos diante de uma eternidade que nós precisamos ainda caminhar? Porque a nossa caminhada ainda é longa, ainda é árdua, mas precisa ser constante, né? Então, que nós possamos plantar ou então adubar aonde tem terra fértil ou aonde a semente começa a germinar. Então é ali que nós devemos jogar a nossa água, né? Usar da nossa conduta, usar da nossa palavra. Aguardo agora as considerações de vocês. A Cristo dizendo: hoje vejo muito que as pessoas não conversam sobre religião para falar sobre Deus e seus ensinamentos, mas para que vejam que consegue provar primeiro que a sua tem mais valor. É triste dizer, mas o maior intuito que vejo é esse. E é verdade, né, Cris? Por que as pessoas hoje não discutem mais sobre religião, sobre doutrina? Porque as pessoas não conseguem chegar a um consenso. Diverge muito. E se começar e se estender muito o assunto, é perigoso dar até briga, né? Então, é por isso que a gente fala, a gente não discute política, não discute religião, mas eram assuntos que nós deveríamos discutir. Mas nós não discutimos porque não temos equilíbrio, ou pelo menos a grande maioria não tem equilíbrio diante do assunto. São os extremismos, né? Se as pessoas não estão aí nos extremos, não é válido, né? Se o outro tem uma opinião divergente, ainda que na mesma família, começa uma confusão, gerando até mesmo inimizade. Então, a gente vê hoje uma falta muito grande na sociedade de respeito, de empatia, de reflexão, de inteligência intelectual e moral, né? Intelectual para poder desenvolver determinado assunto e moral para ter a sabedoria e a empatia de respeitar o outro. Se o outro tem uma determinada opinião, e se o outro está me falando, eu não preciso brigar com ele por conta disso. Está tudo bem. Se você pensa dessa forma, eu respeito o seu posicionamento. Se o seu posicionamento está errado, minha filha, mais dia ou menos dia, quem vai te dizer isso não sou eu, é o tempo, são as oportunidades que Jesus dá a todos nós. E não é só oportunidade nessa encarnação, não. Para nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje, foram milênios de séculos. Então, imaginem o que ainda não está à nossa frente. E imaginem ainda o que está por vir. Nós temos muito que nos desenvolver, né? Então, são assuntos que nós deveríamos colocar em pauta para o nosso bem-estar, para o nosso próprio desenvolvimento. Nós não temos hoje
essa convicção, né? Pelo menos a grande maioria que está aí com uma mente já amadurecida para esses assuntos, fogem muito ao que precisa ser feito. Mas esses meninos que estão vindo agora tendem a mudar um pouco, os filhos deles mais um pouco, e assim, gradativamente, as coisas vão mudando. O solo vai ficando mais fértil para o cultivo, seja o cultivo moral ou seja o cultivo intelectual, né? Nos últimos tempos, cresceu-se muito a questão da procura pelo intelecto, pelo desenvolvimento do intelectual. Mas, em contrapartida, o nosso avanço e nosso crescimento moral está lá, perto do zero. Nós viemos para a Terra para dois crescimentos, intelectuais e morais. Nós também o fazemos no mundo espiritual. Mas determinados aprendizados nós precisamos estar na carne, na matéria, para espiar, para ter oportunidade de colocar a mão na massa, né? Então a gente aprende. Mas estão deixando muita questão da moral de lado. E aí é briga sobre briga, é confusão em cima de confusão. Eu estou certo, pronto e acabou. Se eu falo hoje que bandido bom é bandido morto, eu não estou nem aí. Então as pessoas vão dizendo as coisas, vão falando as coisas, e a gente começa a refletir desse lado e pensa o seguinte: nos mostra muito desconhecimento do lado moral. Mas se eles assim desejam expressar, quem sou eu para dizer o contrário? Né? Eles vão crescer algum dia, eles vão se desenvolver algum dia. Eu não sou melhor do que eles, nem eles são melhores do que eu, do que mim, né? Só que o que que acontece? Nós estamos em pontos diferentes. Talvez em uma coisa que eu preciso de uma evolução, ele já está evoluído. Mas talvez em um ponto em que ele ainda não evoluiu, eu já tiro de letra. Mas todos nós que estamos debaixo desses céus, nós estamos na terra, mundo ainda de expiação e provas, nós somos seres errantes em desenvolvimento que precisamos caminhar muito, né? Rumo aí a essa evolução que cada um de nós tem almejado um pouco a cada dia. Vamos ver as considerações da Solange? Nas conversas, raramente é mencionado o nome de Jesus, e quem o faz muitas vezes é motivo de zombaria. Nossa semente achou o solo fértil, ainda bem que temos a chance de evoluir, né? E a gente vê, Solange, o quanto nessa questão moral, né? Nessa questão de estar em conexão sempre com o mundo espiritual, porque lá é nossa origem e não aqui, a gente vê o quanto está perdida, né? Porque se Deus que tudo criou, inclusive nós, se Jesus, que é o maior espírito em evolução que passou pela Terra, eles não são aceitos, imaginem nós, né? Meros mortais que estamos aqui tentando refletir, tentando passar a palavra. Mas ainda assim, Deus e Jesus é tão misericordioso, né? Que ele encontra a bondade em cada um de nós, até mesmo naqueles que não o aceitam. Porque uma verdade também nós precisamos dizer, né? Às vezes, existem ateus mais cristãos do que determinadas pessoas que estão aí dentro dos templos, dentro das sinagogas, dentro das igrejas e dentro das casas espíritas, né? Porque às vezes estão nesses lugares, mas não estão desenvolvendo o que precisa de fato fazer, que é ser o homem de bem, o homem que reflete, o homem que trabalha na caridade e na beneficência, o homem que tem humildade de entender e de saber que falta muito ainda para a perfeição, que ele não é perfeito, e que reflete ao final do dia as suas ações. Como eu fui? O que eu posso melhorar? Né? Então, nós precisamos, sim, fazer essas nossas reflexões. A Luciana dizendo, Cristo é a verdadeira religião. Sua conduta, seus ensinamentos, suas lições, tudo que aqui ele deixou é o que espera que nós possamos aprender e praticar, independente de qualquer crença religiosa. Verdade, né?
Jesus nos ensinou a sermos cristãos, a caminharmos no bem, na boa conduta, a estender as mãos para o próximo, a seguir os princípios de Deus. Jesus não ensinou nenhum de nós estarmos aí, principalmente aqueles que são fanáticos, né? Na questão das religiões. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós, sim, nos reunirmos para refletir, para evoluir, mas Jesus também espera mudança na nossa conduta. Porque muito em nós precisa ser mudado, modificado, sobretudo reparado, melhorado, para que nós possamos cada vez dar um passo, né, à frente rumo aí à evolução. A Cláudia Oneste dizendo, hoje em dia tem muitas religiões onde não existe empatia e respeito uns com os outros. Todos esquecem que Deus é um só e que ama a todos. É verdade, né? Deus ama, Jesus também ama e respeita cada um de nós. Tanto que nos deu o livre-arbítrio. Ah, você quer ir por esse caminho? Fique à vontade. Você é livre para plantar o que você quiser, mas é cativo das consequências, né? A Helena dizendo, é tanto absurdo que se ouve. Outro dia eu compartilhei uma oração, a resposta que recebi foi minha religião não permite que eu escuto oração de outra religião. Respondi, tudo bem, fica com seu Deus que fique com o meu. É impressionante, né? Como as pessoas se deixam levar por determinados princípios. Então veja bem o que a Helena nos disse, né? A minha religião não permite que eu escute oração de outra religião. Parece que nós somos filhos de pais diferentes, que nós estamos em caminhos adversos e que nada, absolutamente nada, se comunga. Quando as religiões e as doutrinas, no fundo, estão dizendo a mesma coisa, né? A grosso modo dizendo. Existem muitas coisas que precisam ser inseridas, que precisam ser refletidas. Mas essas pessoas, Helena, quando é assim, é porque o ponto de entendimento que elas se encontram, o ponto de evolução, ainda precisa exercitar uma fé viva e raciocinada. Ela não pode ficar ali o tempo todo presa aos dogmas que são impostos pela religião ao qual ela se encontra. Mas um dia ela vai passar por determinadas oportunidades, expiações, reparações, que são oportunidades de crescimento, e dentro dessas oportunidades vão lhe ser tirada esse véu, né? Então a gente respeita e fala, tudo bem, segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu, né? Mas lá dentro de nós, sabendo que Deus é um só, que todos nós somos iguais, Deus criou cada um de nós simples e ignorante, né? Para que nós, e deixando a nosso cargo o nosso próprio desenvolvimento. Então, Jesus nos espera na classe dos espíritos puros como homens, espíritos de bem, né? Mas cada um ainda precisa evoluir de uma maneira. Outros mais, outros menos. Em um certo ponto mais, outro em certos pontos já estão desenvolvidos. Mas todos nós somos errantes, né? Não é à toa que quando nós desencarnamos, nós vamos para uma dimensão espiritual onde tem espíritos errantes. É uma condição temporária? Sim, mas somos errantes, né? Por quê? Porque ainda não aprendemos a nos purificar. Nós não somos puros por completo. Nós ainda somos imperfeitos. A Socorro dizendo, Jesus deixou claro em seu evangelho que a seara é grande, poucos são os semeadores. Preciso que cada um busque diariamente ser e plantar a boa semente. Refletirmos sobre a vida, além da vida, que estamos aqui de passagem para evoluirmos e não para... Cadê? Estacionarmos na ignorância. Reflitamos nas máximas do Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, né, Socorro?
Não tem outro caminho se não for seguindo os caminhos e os princípios que Jesus deixou a cada um de nós. Nós sabemos o caminho que nós precisamos adentrar, né? Só que nós, como somos tão condensados, tão densos, tão cheios de chagas que nos assolam, como o egoísmo, a falta de humildade, a soberba, né? O orgulho, a vaidade, que nós muitas das vezes nos perdemos nesses caminhos aí da vida, né? Mas nós sabemos sim, porque Jesus deixou os ensinamentos, né? Nós precisamos apenas nos modificar. A Silvia dizendo, eu tomei a liberdade de passar para o meu Newton tudo o que eu sabia sobre o Espiritismo. Passava o que eu ouvia, livros, leu todinho o Evangelho segundo o Espiritismo, pois também acreditava na vida após a morte. Eu só dei continuidade. Era tão paciente, entendido e muito sábio. Fico tão feliz por ele ter seguido com esse entendimento. Fico tranquila aqui, sei que ele fez a sua parte. E foi de grande valia, né, Silvia? Quando uma pessoa desencarna, sabendo pelo menos um pouco de como é a vida espiritual, ela já está a muitos passos à frente aí de inúmeras pessoas que ainda teimam, insistem no sono eterno, né? Não existe justificativa para essa questão de sono eterno. Que sono é esse? Então, nós vamos dormir até o dia de juízo final. Que juízo final é esse que nunca aparece? Findou-se a vida terrena e continua a vida no mundo espiritual. Termina para aquele corpo que aqui um dia passou, mas para o espírito não. Nós vamos continuar os nossos trabalhos, as nossas ideias, buscando aquilo que nós acreditamos. Tanto que nós vamos exatamente para onde a nossa mente está vibrando. Se é uma mente muito condensada, muito densa, nós vamos nos agrupar com os nossos irmãos inferiores. Se nós ainda na erraticidade, errantes, entendendo na humildade que nós somos imperfeitos, mas que nós queremos melhorar sobretudo, nós vamos para as dimensões positivas, ainda que não seja a classe dos espíritos puros. Mas em nós temos essa convicção. Eu não sou, eu eu por si só, né? Não me basto, eu preciso de ajuda, eu não sou perfeita, eu preciso ainda evoluir muito, eu tenho chagas em mim que eu preciso trabalhá-las, eu tenho plena convicção de um Deus, eu sei perfeitamente dos ensinamentos de Jesus, sei que erro muito, mas estou disposta a aprender e ajudar naquilo que eu for capaz de ajudar. Então, olha como o pensamento é diferente, né? Diferente daquele que de imediato já coloca uma barreira, não quer nem saber, não se discute, é isso aqui, pronto, ele é taxativo. Então fica difícil, né? Quando você tem plena convicção que você é perfeito, ou então que você vai dormir o sono eterno, de fato você vai dormir o sono eterno. Tanto que existe no mundo espiritual espíritos que fazem o quê? O trabalho deles é o quê? É estar ali dando passe em outros espíritos porque apenas dormem. A convicção deles é tamanha nesse sono profundo que quando eles acordam, eles começam a gritar e querem dormir de novo. Alguns despertam e tendem a ir retomando a consciência, colocando os pés no chão e se reerguendo. Mas muitos estão lá, dormindo há 100, 200 e sabe-se lá quantos anos vão dormir. Estão estagnados por não aceitarem e não abrirem a mente para o novo que está à sua frente. Vai consigo, levando determinados ensinamentos, determinados dogmas que só atrapalham o indivíduo. Tem espírito suicida no umbral que não aceita o socorro porque acredita veementemente que
segundo a religião em que ele acreditava enquanto estava na carne, que o suicida precisa queimar no fogo eterno, que o suicida não tem solução, que não há para ele a misericórdia. E aí a espiritualidade amiga precisa trabalhar em cima disso até que o sujeito tome consciência de que o socorro é para todos. Você precisará reparar os seus atos? Precisará. Assim como inúmeros de nós também precisará reparar determinados atos. Talvez nós não vamos ter que reparar pelas vias dolorosas do suicida, né? Porque o suicida muitas das vezes fere muitos pontos do corpo espiritual. Então ele precisa reparar aqueles pontos. Mas nós também temos muito que reparar, nós não somos perfeitos. Então, a misericórdia é para todos. Basta que em mim eu tenha uma fé viva, raciocinada e que eu entenda a minha imperfeição e dê o melhor de mim, né? Eu quero mudança. Eu quero ser um homem, eu quero ser um espírito de bem. A Maria Freitas dizendo: não compensa nem questionar a religião. É o que cada um pratica como Jesus nos ensinou. Helena, foi o que falei para ela. Deus é um só por todos. A Socorro, tenho muitos amigos e companheiras de trabalho evangélico que sempre nos reunimos no trabalho para falarmos de Jesus. Ah, que bom. Isso é muito bom, né? O corpo físico é uma vestimenta para o espírito habitar e cumprir os seus objetivos para a qual veio à Terra. Tão somente, né, Socorro? Tão somente, porque o nosso corpo, ele se deteriora a cada dia e daqui a pouco será uma veste velha que não vai nos servir para nada. Mas nós iremos continuar. E aí sim, nós vamos estar despidos, mas despidos de forma que nós não vamos ter em nós esse corpo que muitas vezes nós conseguimos esconder do homem. Mas no mundo espiritual nada se esconde, nem mesmo os pensamentos, né? A Socorro dizendo que só a misericórdia de Deus e o entendimento desses nossos irmãos suicídios para entender a situação. Verdade. Mas a gente vai orando por eles, né? Vai orando, vai conversando, para que eles possam atinar, voltar um pouco à realidade e seguirem rumo à misericórdia de Deus, de Jesus, que é para todos nós. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui discutindo sobre a sua palavra, discutindo princípios, discutindo caminhos. Cada um sairá daqui hoje com a sua convicção, com a sua ideia, uns concordando mais, outros concordando menos, mas todos nós temos a palavra que o Senhor nos passou. Então, resta cada um de nós trabalhá-las em si mesmo, para que nós, então, possamos trilhar segundo os nossos princípios, segundo o que a gente acha ser certo ou errado, na nossa caminhada, aplicar na nossa caminhada. Que todos nós possamos ter discernimento e sabedoria, sobretudo empatia para com o próximo, que nós possamos entender que cada um está em um ponto da evolução e que nós também, em determinadas questões, nós também estamos lá atrás. Mas o desenvolvimento é possível quando nós abrimos a nossa mente, quando nós estamos com os nossos ouvidos bem abertos e quando nós observamos bem a conduta desse Espírito chamado Jesus, que passou pela terra e deixou tanto dele em nós, levou muitos, nos levou inteiros com ele, né? E que nós possamos estar inteiros aqui na terra com ele também. Que a nossa porta da nossa casa jamais se feche para Jesus. Porque, principalmente agora, em momentos difíceis, nós não conseguiremos avançar com tanta eficácia ou com os sofrimentos amenizados se nós não estivermos seguros nas mãos de Jesus.
Jesus, obrigado pela nossa água, que foi fluidificada, que foi magnetizada, que tem nela agora os fluidos necessários para cada um de nós. Obrigada à espiritualidade amiga presente, obrigado aos nossos irmãos espirituais presentes que vieram ouvir essa palavra. Que todos possam seguir em paz, retornarem, ou então aqueles, né, que forem ficar por aqui, que possam ter coragem, fé e amor para poder trabalhar sobre essa humanidade que tanto carece do amor de Jesus.